Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a prisão da nossa mente. A gente cria histórias e cria mecanismo que está associado à nossa própria mente. E a palavra mente, ela já tem um significado embutido. Mente, algo subjetivo. E às vezes a gente precisa compreender a realidade. Às vezes não, sempre. E a realidade é compreendida basicamente por um fator muito importante. A nossa vida e o nosso tempo, eles são únicos. Por que eu quero dizer isso? Porque a gente fez uma determinada ação e ela é aquilo e ponto final. Apesar da gente criar na nossa própria mente um enredo, uma narrativa sobre esse fato, nada muda ele. É aquilo que aconteceu no passado, apesar da gente criar contextos que são subjetivos para nossas interpretações serem favoráveis a gente, isso muda muita coisa, porque a gente vai criando ali uma história baseada principalmente em não condizente com os fatos. Então, a nossa principal função ao longo da nossa vida é experiências. E quanto mais experiências boas ou ruins, melhor. Quando a gente tem uma experiência ruim, o que a gente deve fazer? Corrigir os erros. E quando a gente cria esses mecanismos para poder justificá-los, a gente não está corrigindo. Então, assim, esses caminhos são consequências natural da vida de qualquer ser humano. Qualquer uma das pessoas que você convive tomam direções distintas, uma por um sentido, outra por outra, e está tudo certo. Às vezes, algumas dessas pessoas quebram a cabeça numa direção, retornam às suas raízes, suas bases, que eu quero dizer que é a família, e a partir dali começam a construir uma nova vida baseada nas experiências passadas. E é por isso que a gente precisa fazer uma autorreflexão. E essa autorreflexão seria importante realizar ela diariamente. Autorreflexão seria como se fosse uma espécie de meditação, uma espécie de oração, uma espécie de encontro, um encontro consigo mesmo. Você não encontra os seus amigos, seus familiares? Será que você encontra você? E é isso que eu falo como autorreflexão. E assim, isso vai nos possibilitar aumentar o nosso crescimento pessoal. Porque a mente nossa, quando a gente cria justificativa, deixa ela trabalhando sem uma percepção real, a gente vai alimentando um monstro. A gente vai criando um mecanismo que vai aumentando a probabilidade de aceitar os erros. E a gente, assim, deve aceitar, mas é importante para o nosso crescimento corrigi-los da maneira mais adequada diante do contexto. Quando a gente deixa a nossa mente livre, a gente não faz o exame de consciência, que está associado também à questão ética e moral que a gente vai adquirindo ao longo da vida, mas algumas pessoas não têm esse contato, ou talvez foi influenciada negativamente pela própria base, que seria a família, e dessa forma ela acredita que o mundo gira daquela forma, porque a gente é a cópia mais perfeita da nossa família ou das pessoas com os quais a gente conviveu no passado, tanto para o bem quanto para o mal. Eu quero lhe dizer, tanto saber o que fazer como o que não fazer. Então, assim, a influência da família é muito importante, principalmente para as crianças. Isso é tanto fisiologicamente quanto geneticamente. Nesse sentido, a gente passou por várias fases da vida. E assim, muita das nossas atitudes é reflexo do passado. E uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje é a tecnologia. E sempre existiu maldade. Você também tem acesso a esse tipo de conteúdo. Então, desconfie, às vezes, de ideias, de falas, de promessas, que isso pode ter um sentido amplificado, principalmente de uma forma apelativa, para poder mudar a sua percepção de realidade. Porque na verdade, às vezes você encontra uma pessoa que faz você compreender um caminho. E esse caminho, ele pode te levar para um abismo.
para um lugar negativo. E, às vezes, quando você compreende tudo, ou boa parte, ou reflete mais sobre as suas ações, muito provavelmente você vai seguir outro caminho. E nesse sentido, eu acho que a maior parte da população é ingênua. E a ingenuidade está associada também à escravidão, uma escravidão mental. A gente é reflexo da nossa própria mente, ela que nos conduz. E quando ela mente para nós mesmos, a gente é um escravo, não é outra coisa. E é das piores formas, porque a gente não consegue compreender o que os nossos olhos enxergam, o que a nossa percepção enxerga. A gente passa a ser um escravo da pior espécie. Porque quando você é escravo físico, tudo bem, você ainda tem raciocínio, consegue enxergar a realidade, mas quando você não tem essa percepção física para te amarrar, você é escravo da própria mente. Isso é assustador. E assim, chega num ponto que as pessoas, ao ignorar a realidade, se colocam como deuses, porque ela vai criando tanto mecanismo na cabeça dela para justificar ações ou consequências da vida que ela se coloca como vítima. E vítima de tudo e todos. E nesse ponto tem um aspecto muito importante. Por exemplo, o que mais você percebe são pessoas que se colocam na posição de vítimas. E a figura delas, descrevendo isso como se fosse animais, na hora que ela precisa de alguma coisa, ela age como um leão, para poder convencer, inibir, retardar com ações e consequências de outras pessoas. Na hora que chegam as consequências das próprias ações, ela quer ser vista como um gatinho, fofinho, quando na verdade ela é um leão, disfarçado de gatinho.